Deus. O mundo dos ímpios é marcado por algumas características muito próprias, muito particulares. À luz do Novo Testamento, Jesus vai nos contar uma parábola que um homem havia adquirido uma fazenda. Lá, tá. Como vai? Boa noite. Havia adquirido uma fazenda e nessa fazenda ele semeou e plantou trigo. Só que durante a noite, quando ele menos esperava, a fazenda foi invadida por um inimigo que também semeou nessa terra da fazenda desse proprietário, desse dono da terra. E começa a nascer e crescer nessa terra o joio. E Jesus então conta essa parábola para os seus discípulos e a princípio eles não entendem nada. Passa um pouquinho o tempo e eles têm a oportunidade de estarem sozinhos com Jesus numa casa. E aí, de uma forma mais específica, eles perguntam: Jesus, o que isto significa? O que aquela história do joio e do trigo significa? E Jesus então explica para eles o significado da parábola. Ele diz que o campo daquele senhor é o mundo aonde vivemos. Ele vai dizer que o trigo são os filhos do reino de Deus. E ele vai dizer que o maligno, que é o diabo, semeou no mundo a sua semente e proporcionou nesse mundo também filhos do maligno, chamados na parábola de joio. O fato é que tanto os filhos de Deus quanto os filhos do maligno crescem juntos no mundo. Porque o mundo é esse campo onde nós vivemos. Na história da parábola, o campo é o mundo. Até que chegará o dia em que os anjos do Senhor virão para fazer a grande colheita. Irão separar o joio do trigo. O joio será guardado e o joio será lançado fora e queimado, enquanto o trigo será guardado. O Salmo de número 92, ele não é tão diferente de tantos outros salmos no princípio do livro, aonde a característica principal dos salmos é exatamente fazer esse contraponto de como é a vida de um ímpio e como é a vida de um justo. Talvez a grande questão seja perguntar: mas quem é ímpio e quem é justo? Será que é fácil perceber quem é ímpio e quem é justo? Sim, é fácil. Você consegue ver a árvore pelo seu fruto. Pelo fruto da árvore, você sabe que tipo de árvore é. Se é uma árvore boa ou se é uma árvore má. A Bíblia diz que nenhuma árvore boa é capaz de dar frutos maus, assim como nenhuma árvore má é capaz de dar frutos bons. Então essa figura do ímpio e essa figura do justo, ela é marcante nas Escrituras, mostrando então para todos nós que só há dois tipos de pessoas no mundo: as pessoas que amam a Deus e as pessoas que não amam a Deus. As pessoas que são justas e as pessoas que não são justas. Só há esses dois tipos de pessoas sobre o mundo: as que fazem a vontade de Deus e as que não fazem a vontade de Deus. As que amam a Deus e as que não amam a Deus. As que amam a Deus e as que amam a si mesmo. Não há outro tipo de gente no mundo. Na verdade, gente como a gente, só há igual a gente. Então, o que acontece nesse mundo em que vivemos é que esse contraste, ele é evidente. Só que esse mundo dos ímpios,
do qual muitas vezes temos vergonha de contemplar, e podemos contemplá-lo vindo da nossa casa para esse lugar de culto. E cheguei inclusive a chorar no meu carro hoje, enquanto vinha de casa para cá, por contemplar nesse pequeno espaço de quilômetros aí de distância, um contraste muito grande daquilo que estava proposto a fazer aqui nesse lugar junto com vocês, e diante daquilo que eu assistia só ao olhar para o meu lado direito e para o meu lado esquerdo, nesse trajeto da minha casa para cá. E as lágrimas vieram aos olhos, porque o que pareceu para mim é que nós estávamos diante de um mundo muito feio, de um mundo completamente perdido ou abandonado. E aí, quando você contempla um lugar desse, um contexto desse, você fica comovido, você fica angustiado, você fica aflito, porque você percebe que toda aquela alegria que envolve, talvez, o coração daquelas pessoas, todas elas cantando alto, dançando, na frente dos bares, de prostíbulos, e bebendo, e farreando, como se aquilo fosse a razão da vida. Quando você olha aquilo, você não tem outro sentimento a não ser chorar. Só que esse mundo que nós acabamos contemplando, esse mundo que acabamos observando e sendo marcado em nossos sentimentos, é um mundo que, na verdade, não é o mundo que Deus planejou. Não é o mundo pelo qual Deus sonhou. Esse não é o mundo que foi arquitetado, que foi desenhado, que foi criado, que foi soprado, que foi dado palavras de ordem sobre ele para que do nada passasse tudo a existir. Talvez o nosso desafio seja olhar além daquilo que a gente pode ver com os nossos olhos. E às vezes nós temos esse hábito de ficarmos focados apenas naquilo que é trágico, naquilo que é feio, naquilo que é manchado, e aí não conseguimos enxergar graça nenhuma em tudo isso. Mas o fato é que quem é justo? Nesse mundo de pecadores, de gente separada da glória de Deus, quem é justo? Porque se o texto fala de justos, assim como fala de ímpios, de inimigos do Senhor, de gente que vai perecer, que gente que vai nascer como erva, que vai chegar até florescer, mas que não vai frutificar, porque vai desaparecer. Se a Bíblia diz que há justos, quem são? Como são? A gente percebe que a vida humana sem Deus, ela é efêmera. A vida humana sem Deus, ela não tem graça. A vida humana sem Deus, ela não tem brilho. Ela não tem esperança. Ela não tem alegria verdadeira. Ela não tem fé verdadeira. A vida sem Deus, ela é focada em prazeres momentâneos, em questões pragmáticas. O que é que funciona para hoje, para amanhã, para daqui a pouco? A vida sem Deus é marcada pelo imediatismo. Tudo tem que ser na hora que a gente quer e do jeito que a gente quer. A gente não consegue mais descansar. A gente não consegue mais desfrutar da beleza do Criador. A
vida sem Deus, ela começa a ser como uma luz de vela. É por um tempo apenas. Clareia só por um momento. Qualquer vento apaga. Qualquer sopro, qualquer turbulência, qualquer problema, quebra a vela. Acaba o fogo. Não há mais um brilho. A vida sem Deus, ela é uma vida sem graça, sem raiz, sem profundidade, de vida aparente. Chega a brotar, chega a florescer, mas é impossível frutificar. É uma vida cercada por sentimentos egocêntricos. É fácil a gente falar da vida sem Deus. Outrora estávamos nessa condição. Mas o que é que Deus fez? Deus criou a história. Deus criou a sua vida para o louvor da sua glória. Eu não sei se você sabia disso, mas você foi criado para o louvor e a glória do Senhor. Portanto, eu também não sei se você sabe que a sua vida tem um valor estimável. Valor esse que preço algum no mundo é capaz de comprar. É bem verdade que o preço do motel hoje está R$ 39,50 ou 90 no período. Eu não sei quanto vale a sua cama, eu não sei quanto vale o seu abraço, nem o seu beijo. Mas com certeza a vida que Deus tem para você não vale R$ 39,90. O preço da tua vida vale muito mais do que isso. Porque o seu valor diante do Senhor é estimável. Na verdade, a sua vida tem um alto preço. Um preço que tesouro nenhum nesse mundo poderia comprar, a não ser o sangue de Jesus Cristo. Porque existe um fator chamado pecado, que invade a história e que exatamente desfigura esse sujeito maravilhoso, bonito, incrível, que Deus comprou com o seu sangue, para que através do pecado essa glória fosse desvirtuada. Na verdade, o maior interesse para que o mundo não veja a glória de Deus através da sua vida é do diabo, diz a palavra. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que o inimigo desse mundo, o príncipe desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Cristo, que é a imagem do Deus invisível. Há um interesse para que o mundo não perceba a glória de Cristo nos seres humanos. O interesse é maligno, marcado e ajudado pelo pecado. E aí essa obra maravilhosa de Deus, criada para o louvor da sua glória, fica manchada, fica ofuscada, sem brilho, sem graça. Até que Deus então faz algo que é incrível, profundo em pensamentos e impossível de que nós, na nossa finitude, sejamos capazes de compreender na verdade o que isso significa. Qual é o tamanho da dimensão desse amor, a profundidade, a largura, a altura, o comprimento. Diz o Salmo 92, na poesia do salmista, que grandes são as obras do Senhor e profundos são os seus pensamentos. Na verdade, quem é que pode esquadrinhar os pensamentos do Senhor? Quem é que pode conhecer o que o Senhor está pensando a nosso respeito exatamente nesse momento?
de mim, de você, do mundo inteiro. Não somos capazes de compreender esse jeito de pensar, essa cabeça incrível, que é capaz de criar do nada tudo aquilo que passa a existir pelo poder da palavra. Galáxias, estrelas, o mundo invisível. Ele é Senhor daquilo que nós não podemos ver, de cada célula, de cada núcleo de célula, de cada planta, de cada ser do mundo invisível que só pode ser visto pelo telescópio ou não, ou pelo microscópio. Desse mundo Ele é Senhor. Como poder compreender com profundidade aquilo que Deus pensa a nosso respeito? E a Bíblia diz que Deus pensa muitas coisas boas a nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. É Ele quem sabe o que é melhor para cada um de nós. Nós pensamos que sabemos o que é bom para nós, mas quem sabe o que é bom para nós é Deus. Essa obra incrível da intervenção dele na história, na minha história e na tua história, para que mude a nossa história e para que mude a história daqueles que são ímpios e que vivem no contexto de impiedade, é algo que a gente não consegue compreender. Portanto, a obra é exclusiva dele. E parece que é isso que motiva o salmista a ser um adorador de verdade, porque ele experimenta exatamente essa transformação da condição de inimigo de Deus para a condição de amigo de Deus, para a condição de um homem sem esperança para a condição agora de um homem cheio de esperança, de um homem sem brilho e cheio de trevas, agora resplandecendo a luz da glória do Senhor na vida dele. Um homem de inimizades e agora de amizades, de língua pecaminosa e agora de palavras abençoadoras. Ele experimenta esse contraste, essa mudança, pela obra incrível de Deus, e ele fala disso de dia e fala disso de noite. Que bom é poder amar pela manhã o teu amor, proclamar o teu amor, e à noite a tua fidelidade. Ele faz isso com música, ele faz isso com instrumento. Ele é músico, provavelmente esse é um salmo de Davi. Ele diz que Deus o fez ungido com óleo fresco, o fez cheio de poder, como de um rei. E ele, com os seus instrumentos, escreve músicas de amor e de fidelidade ao Senhor, de dia e de noite. A vida de um adorador, portanto, passa a ser marcada não por momentos específicos na presença do Senhor, como esse que estamos vivendo aqui, mas de uma vida de adoração contínua, de dia e de noite. Ele é o culto. Nós somos o culto. Quando saímos desse lugar, o culto ao Senhor não acaba. O culto continua, porque nós somos o culto. Nós somos a oferta viva ao Senhor, como gratidão no nosso coração por algo incrível e poderoso que Ele operou na nossa vida, nos transformando dessa malignidade para essa benignidade. Foi Ele quem nos resgata desse campo chamado mundo, semeado no coração do maligno, agora para o coração de Deus. É o resgate, é a compra pelo sangue precioso. Coisa incrível, algo que nós dificilmente seremos capazes de compreender na sua plenitude, na sua totalidade. Mas o fato é, queridos, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Será que você sabe de fato o que significa a palavra amor? Será que nós somos capazes de compreender a profundidade da palavra amor? Amar alguém? O que é ser capaz de fazer por amor? Dizem que pessoas matam por amor. O amor não mata. O amor suporta. O amor crê. O amor espera. O amor tudo sofre. Jamais acaba.
Deus amou você de uma tal maneira que deu um jeito de invadir a tua história, exatamente para que você deixasse esse contexto de impiedade e passasse a ser aos seus olhos justo. Essa obra de transformar o ímpio em alguém justo se dá exatamente através da morte de Jesus Cristo. Jesus Cristo morre pelos nossos pecados, morre pelo meu pecado, pelo seu pecado, morre pelo pecado do mundo inteiro. Seu sangue derramado é necessário para que através do sangue houvesse a remissão e o perdão dos pecados, porque nós não somos capazes de nos perdoar, nós não somos capazes de nos salvar, nós precisamos ser perdoados, nós precisamos ser salvos. E essa obra ela é exclusiva de Deus. O que é mais incrível é que os nossos olhos, uma vez transformados de um contexto de trevas, portanto de cegueira, para um contexto de glória e luz, e agora portanto podemos ver. Por isso que a Bíblia diz também num outro salmo que a lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor, e ela é luz para o nosso caminho, razão pelo qual, se nós andamos pela palavra, portanto na luz, não iremos tropeçar, saberemos aonde pisar. E aí o que acontece, queridos, é que uma vez transformados por essa obra incrível, por mérito de Cristo Jesus e da sua graça, nós começamos a contemplar a vida numa outra perspectiva. Vamos viver num mundo capaz de nos causar tribulações? Vamos. Vamos viver num mundo capaz de nos dar más notícias? Vamos. Vamos viver num mundo capaz de nos causar tribulações? Vamos. Vamos viver num mundo capaz de ceifar os nossos filhos? Vamos. Vamos viver num mundo capaz de nos assaltar? Vamos. Vamos viver num mundo capaz de nos enfermar? Vamos. Vamos viver num mundo onde vamos contemplar parentes se perdendo em drogas? Vamos. Vamos viver num mundo capaz de ver crescente divórcios, separações, adultérios, fornicações? Vamos. Mas a questão é que esse mundo que nos fere, esse mundo que nos maltrata e que nos causa tribulações, ele é um mundo aparente. Aparente que eu digo, não é que ele é imaginário, nem que ele não seja real. Ele não é imaginário e ele também não é irreal, ele é real, ele é concreto. Mas aparente no sentido de que o nosso olhar agora para esse mundo é um olhar diferente. E se nós insistimos em ficar focados nos problemas, nosso olhar para esse mundo será como antigamente. Um olhar sem graça, sem beleza, sem virtude, um olhar de trevas, porque a gente não vai conseguir olhar além disso. Portanto, a gente percebe que esse mundo aparente, existe por trás dele uma glória que só os justos podem ver. Por trás desse mundo aparente de trevas, de perseguições, de tribulações, de feridas, de dores, de morte, de lágrimas, de sofrimento, por trás desse mundo existe uma glória que só os justos podem ver. E por que é que eles podem ver isso e os outros não? Porque os justos não
estão mais na condenação do pecado. Os justos estão exatamente na glória do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho de glória, aonde nós somos como árvores plantadas no jardim. Eu não sei se você pode contemplar o jardim de Deus por onde você anda. Eu não sei se você consegue ver além dos problemas da tua vida, mas existe um lugar chamado jardim, jardim de Deus, que não é um lugar invisível. É um lugar visível. É um lugar chamado mundo. Quando você começa a perceber que o reino de Deus chegou, e essa é a oração: venha a nós o teu reino. Quando você começa a perceber que o reino chegou, você vai começar a descobrir que com a chegada do reino, chega o rei com ele. E ao chegar o rei com o seu reino, você vai contemplar a casa do rei, o palácio do rei, e você vai perceber o tamanho do jardim do rei. O jardim do rei é o mundo. Mas como pode ser, pastor? Se você acabou de dizer que da tua casa para cá você viu cenas que na verdade são de trevas. É verdade, eu vi cenas que são de trevas, mas eles não puderam ver as cenas que são de glória. Só pode ver as cenas que são de glória como as cenas que são de trevas quem está na luz. Quem não está na luz só consegue ver cenas de trevas. E como é o jardim de Deus? Bom, o jardim de Deus é um jardim cheio de palmeiras e de cedros do Líbano, de árvores com a seguinte característica: tanto as palmeiras quanto os cedros, antes de crescer para cima, eles crescem para baixo. O broto de uma palmeira de uns 30 centímetros tem para baixo da terra 1,5 metros. Aquilo que você vê tão pequeno, aparente, para baixo, tem mais de 1,5 metros de profundidade. Primeiro ele cresce para baixo, para depois crescer para cima. A altura de uma palmeira, ou a altura de um cedro do Líbano, é possível chegar a 30 a 40 metros. Eles esticam, eles crescem. A palmeira é verdade que é mais fina do que o cedro do Líbano, mas eu preciso chamar uma pessoa aqui que entende tudo de madeira. Príncipe Charles, por favor, explique para eles como é o cedro. Chega mais para cá. O cedro ele é robusto, pelo seu tamanho ele é surpreendente pelo tamanho, ele chega a 39 a 40 metros de altura. E quando ela é colocada a semente, ela dura 2 anos. Depois de 2 anos, ela começa a enraizar 1,5 metro. E a partir disso, ela cresce apenas 1 palmo. E a prioridade é sempre a raiz. A madeira dela tem um cheiro de rosas, ele tem uma tonalidade avermelhada e ela cresce em torno de 60 metros horizontalmente. É possível ela ficar desse tamanho assim? Bem mais. Bem Mais ou mais. menos umas 10 pessoas para abraçar uma árvore dessa. E ela dura em torno de 1000 anos ou mais. Uma palmeira dura 400 anos, um cedro mais de 1000. Você entende tudo de madeira, hein? O risco dura em torno de 4 anos. É por isso que falam que ela é eterna. Ela dura em torno de 1000 a 4 anos.
Você já ouviu falar que a raiz de um cedro, diferente das outras plantas, quanto mais ela vai em busca de alimento no solo, de água, se ela encontra rocha, a tendência das outras raízes é parar de crescer. Mas a raiz do cedro, ela envolve a pedra e abraça, o que quase é impossível de arrancá-la do solo. Não é isso? Agora o que é mais incrível é que ela tem cheio de rosa. Não é? Você manja de madeira, né? Excelente acabamento também. Com ela é produzido pianos, cabos de violão, instrumentos musicais também. Que coisa incrível, né? E a Bíblia fala que nós somos como palmeiras e como cedro do Líbano. Uma salva de palmas para aqui como Você foi plantado no jardim de Deus, comparado como uma palmeira e comparado com um cedro. E o que torna você mais importante, mais bonito, não é aquilo que a gente vê, é aquilo que está escondido lá embaixo. É o tamanho da tua raiz. O tamanho da tua raiz vai determinar a saúde do tamanho da tua palmeira. O que é legal saber é que nesse processo de ilustração do Salmo é que nós seremos capazes de crescer no Senhor. A primeira característica da vida de um justo é a sua firmeza. Veja que a palmeira e o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, como diz o salmista, são figuras de árvores do lugar geográfico onde ele está, as quais ele pode contemplar, mas a característica é que elas são firmes. É preciso 10 pessoas para abraçar o tronco de um cedro. A raiz de uma palmeira é profunda. Alguns chegam a dizer que ela pode chegar a 3, 4 quilômetros de profundidade, a raiz de uma palmeira, para sustentar uma árvore de quase 40 metros de altura. Coisa incrível. Quando houve um tsunami naquela região do Oriente, foi socorrida uma mulher que ficou 5 dias agarrada a uma palmeira. Ela estava em alto mar, o mar invadiu a cidade e ela se agarrou na palmeira, porque as ondas não foram capazes de arrancá-la do solo. Destruiu tudo em volta e a pessoa foi socorrida pelos barcos em alto mar, 5 dias abraçada a uma palmeira. A primeira característica de um justo plantado no jardim de Deus é que ele é resistente. A resistência da vida de um justo mostra que ele pode tomar pancada, ele pode sofrer tribulações, angústias nesse mundo das mais diversas, só que ele vai ficar firme. Firme por causa da sua raiz. Aonde que está a sua raiz? Na casa do Senhor. Casa do Senhor não é esse prédio. Nós não estamos aqui na casa do Senhor, lugar onde Ele mora. A casa do Senhor é Ele. Ele é a nossa morada. Ele é a nossa rocha. É nele que devemos estar firmados. E aí o justo tem essa característica de ser resistente, de suportar as aflições desse mundo. Eu não sei quantos de vocês já leram o livro do Apocalipse.
Mas eu desafio vocês a lerem o livro do Apocalipse, a descobrirem nesse livro o retrato que Jesus pinta do mundo que nós vivemos na abertura de cada um dos 7 selos. E aí você vai perceber que entre o primeiro e o último selo está pintado o mundo que vivemos. E no último selo você encontra os santos do mundo que oram. E no primeiro selo você encontra o cavaleiro do cavalo branco. O cavaleiro que sai para vencer, e aqueles que oram juntos estão segurando o mundo em que nós vivemos. Os filhos de Deus, ou os justos, são a esperança desse mundo. Esse mundo não está totalmente perdido, sabe por quê? Por causa ainda da presença dos justos. Por que Sodoma e Gomorra foi destruída? Porque eles eram totalmente pervertidos? Não. Foi destruída porque não havia naquela cidade 10 justos. Porque Deus havia prometido que se lá houvessem 10 justos, Ele não destruiria. Porque a cidade de São Paulo ainda não foi destruída. Outras grandes cidades do Brasil ainda não foram destruídas pelo tamanho da pecaminosidade. Por causa dos justos. O que é interessante é que o mundo vai correr para se segurar numa palmeira. Na hora do desespero, na hora da aflição, sabe o que as pessoas vão dizer para o justo? Você pode orar por mim? Será que você pode me ajudar? Está acabando as minhas forças e a minha esperança. Será que você pode ser o meu porto seguro? A primeira característica da vida de um justo, portanto, de um adorador, é que ele é firme, ele é resistente, ele é duro na queda, ele não joga toalha facilmente. Crente que é crente não desiste. Crente que é crente luta, caminha firme, não se decepciona facilmente. Não é qualquer coisa que desmotiva. Crente que é crente tem raiz profunda na palavra, no Senhor, sabe que o Senhor é a sua força, sabe que o Senhor é quem produz vida, vitalidade, e o que faz ele capaz de florescer. Interessante que esta árvore que cresce, ela traz uma segunda característica, além da sua fortaleza e da sua firmeza. Ela é bela. Quando você chega num cedro, ou você chega numa palmeira num dia e na época das flores, você contempla a beleza. Procure imagens lá na internet de palmeiras. Há uma foto lá de uma fileira de palmeiras de um lado e do outro, um corredor, coisa mais linda de ver. A vida de um justo é bonita. A história da vida de um justo é bonita. As pessoas chegam a se emocionar quando começam a contemplar a história e a beleza da vida de um justo. Como é a sua história? O que é que está sendo contado aí? Você já teve essa experiência de conversar com alguém e ver que a vida da pessoa é bacana? A família da pessoa é bacana. Os filhos da pessoa é bacana. O estilo de vida da pessoa é um estilo de vida bacana. É assim a vida de um justo. A vida de um justo é bonita demais de se ver. A gente chega a se emocionar.
para que o mundo veja a beleza do Senhor em nós. E esse é o grande segredo da vida do justo: mostrar ao mundo a beleza de Cristo. Eu costumo ilustrar essa beleza do noivo na vida da noiva. Eu já contei para vocês essa história e o sonho que eu tenho, e eu não me canso de repetir, de um dia ver a noiva entrando primeiro que o noivo. Quem sabe um dia a gente possa celebrar um casamento assim. Porque eu não sei se você já foi num casamento tradicional. Com certeza já. Primeiro entra o noivo. Música sempre mais chata do que a da noiva. Ninguém se mexe, ninguém levanta em respeito ao noivo. Porque está todo mundo lá para ver a beleza da noiva. Coitado do noivo, quando chega, fica aqui na frente parado, nervoso, esperando a noiva. E aí quando ela chega, é um alvoroço só. E a música da entrada da noiva, do anúncio da noiva, é uma coisa extraordinária. Tem até trombeta, prato, bumbo. O pessoal fica de pé, contemplando. Quanto maior a igreja, melhor, porque ela anda devagar, ela pode desfilar. E ela vem devagar, com seu buquê na mão, toda bonita, ataviada de branco, belíssima. Todo mundo começa a olhar para o arranjo do cabelo, para as luvas da mão. Não dá para ver o sapato, o pessoal fala do sapato dela. Gente curiosa demais, né? Quando é que vão prestar atenção no noivo? Só vão prestar atenção no noivo quando ela chega do lado dele. E aí vai dizer: nossa, que casal bonito. Agora o noivo começa a ter graça. Por causa de quê? Da beleza da noiva. E essa é uma das figuras do Novo Testamento para falar da igreja e para falar de Jesus. E o mundo só vai ver a beleza de Jesus quando a noiva, a sua igreja, mostrar o quanto ele é bonito, o quanto vale a pena, o quanto vale a pena renunciar a tudo que esse mundo é capaz de nos oferecer para viver ao lado do noivo, glorificando o noivo, esperando o noivo, se consagrando pelo noivo, se entregando para o noivo, sendo protegida pelo noivo, cuidada pelo noivo, amada pelo noivo. Eu sonho de ver a noiva entrando primeiro, e aqui da frente ela gritando: pode vir, meu bem, que eu estou te esperando. E ele grita lá de fora: já estou indo, meu bem, estou chegando. Ele vem, e a música dele é muito mais incrível do que a dela, muito mais triunfante, muito mais gloriosa, porque a Bíblia fala sobre isso, que Jesus, o noivo, voltará por causa da sua noiva, a igreja, bela, florida, capaz de não só ser resistente, de não só ser persistente, de ter a raiz profunda, firmada na rocha, esperando pelo noivo chegar. As flores, o cheiro, seu perfume, sua beleza. O justo tem uma história incrível, não por causa dele, mas por causa daquele que começou a obra nele. A nossa beleza não é por nós mesmos, mas é por causa do que Cristo fez em nós. Fomos criados para o louvor da sua glória, e o pecado não foi capaz de nos denegrir e nos destruir totalmente, por causa da intervenção da obra maravilhosa de Cristo Jesus na cruz. Graças a Deus por isso.
resistência, beleza e, por último, provisão. Uma outra característica das palmeiras, assim como do cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, que florescerão nos átrios do nosso Deus, e na velhice vai dar o quê? Fruto. O fruto que somos capazes de dar servirá de provisão para quem não tem o que comer. Quando se estiver sedento por Deus, sedento pela palavra, com fome pelo Senhor, vão encontrar o que comer na vida de um justo. A vida de um justo não é só firme, não é só bela, também é uma vida de provisão. É uma vida capaz de frutificar na presença do Senhor para repartir com as pessoas. O fato de você ser criado para a glória do Senhor faz de você, nesse lugar, aqui, um ministro de Deus, mas fora daqui, um embaixador do seu reino. E por onde você andar, firmado no Senhor, com uma história bonita, porque Ele começou a boa obra em você, você será capaz de repartir provisão da graça de Deus a outras pessoas. Você vai poder estender a mão a quem precisa. Você vai poder acolher aquele que está necessitado. Você vai poder interceder por aquele que está aflito. Você poderá ser, como nós acabamos de cantar, um carvalho de justiça. Demora a crescer. Estas árvores que são citadas aqui vivem 400 anos. Vivem quantos anos? 1000 anos. São largas, são altas, são fortes, são belas e alimentam geração a geração a geração. Você gosta de palmito? Se você gosta de palmito, você devia cuidar bem das palmeiras. Esse é o fruto de uma palmeira. Palmito, fruto nobre. Quanto está um vidro de palmito? Está caro, não está? Não é sempre que a gente pode comer palmito. Agora, onde que a gente se satisfaz para comer palmito? No dia que a gente ajunta uma grana e vai na churrascaria. A gente aproveita para comer aqueles palmitão grandes assim. É o único dia que a gente pode comer palmito. Que besteira que eu falei agora. Você está velho? Quem acha que está velho aqui? Depois do Salmo 90, ninguém vai falar que está velho, né? Porque já começa aos 80. Ninguém vai dizer que já fez a curva, né? Pois é. Na velhice ainda darão frutos. Essa é a graça da vida do justo. A vida de um justo não está marcada pelo trabalho, não está marcada por aquilo que faz na igreja. A vida de um justo está marcada pelo fato de descansar no Senhor, de crescer no Senhor e poder repartir o fruto que é do Senhor. E não importa a idade que você tenha, se você é jovem ou se você é velho, ainda você dará frutos para a glória do Senhor. O verso de número 15 do Salmo termina dizendo que proclamar que o Senhor é justo é exatamente a nossa voz e é exatamente aquilo que devemos fazer, porque fomos criados para o louvor e para a glória do Senhor. Então, cabe a você pensar nessa noite as características da sua vida. Se você é um justo ou se você é um ímpio. Se você é um ímpio, eu tenho uma boa notícia para você. O amor de Deus é capaz de transformar a tua vida
para plantar você nesse mundo, no jardim de Deus, para que você possa crescer com paciência, firmado, bonito e capaz de ser provisão da graça para aqueles que têm necessidade. Esse é o projeto de Deus para a nossa vida, irmãos. Possamos nele crescer, florescer e frutificar. Porque é bom render graças ao Senhor, cantar louvores ao seu nome, proclamar o seu amor de manhã, de noite, a fidelidade, fazer isso com instrumento, sem instrumento, com as vozes, com fôlego, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Valorize mais a tua vida, porque você vale muito mais do que R$ 39,90. Muito mais do que isso. A sua vida é um valor inestimável. Não se entregue, não ceda, descanse, espere, se fortaleça no Senhor, construa com Ele uma linda história para ser contada. Amém? Deus abençoe a sua vida e que você tenha uma semana em que você pode continuar cultuando ao Senhor, possa adorar o Senhor em espírito e em verdade, hoje e sempre, além do domingo, além desse lugar. Faça da sua vida um culto de verdade. Tá bom? É a minha oração por você essa noite e por essa semana também. Vamos orar?